Bem-vindos a mais um Giro Sindical. O Giro Sindical é uma parceria entre o DIES e o SINDIC-CT. DIES é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Este programa recebe hoje um dirigente sindical do ramo financeiro para que a gente comente um assunto que afeta a vida de todos os brasileiros e brasileiras, ainda que a gente não tenha muita noção sobre isso. Nós vamos falar sobre o papel dos bancos públicos e a luta que eles travam hoje contra a privatização e o que sempre precede as privatizações desse país, o desmonte. E quem vai ajudar a gente nessa conversa hoje aqui é o Gustavo Machado Tabatinga Júnior. Ele que é secretário-geral da CONTRAF, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, filiada à CUT. Gustavo, obrigada por aceitar nosso convite mais uma vez. Bem-vindo. Obrigado, Renata. Eu que agradeço, em nome de todos os bancários, bancárias e trabalhadores do ramo financeiro. É um prazer estar com vocês e com todos os espectadores também. Então vamos lá. A notícia um pouco que movimentou essa nossa conversa é que no último dia 16 de maio foi lançada a Frente Parlamentar em Defesa dos Bancos Públicos, uma frente parlamentar mista, por iniciativa da deputada Érica Cocai, do Partido dos Trabalhadores no Distrito Federal. Na verdade, não é bem um lançamento, já é um relançamento, porque a gente já teve uma primeira frente com esse mesmo caráter em 2017, quando o Temer assume após o golpe, mas junto com a frente também foi lançada uma agenda legislativa por parte dos trabalhadores, uma agenda legislativa que reuniu a CONTRAF e também a Federação Nacional das Associações de Pessoal da Caixa Econômica Federal, a FENAI, e outras entidades do ramo financeiro. Conta um pouquinho qual é o motivo que dá origem a essas duas iniciativas. Qual é a preocupação que a gente tem no cenário? Quais são os elementos que tem no cenário que justificam a criação de uma frente parlamentar mista e, assim, também como de uma frente, ou melhor, uma agenda legislativa por parte dos trabalhadores? Inicialmente, dizer que realmente é um relançamento, né, dessa frente e ela necessita ser relançada porque quando há mudança na composição das casas legislativas, a gente precisa necessariamente fazer o relançamento das frentes. Apesar de os bancos, neste atual governo, presidente Lula, não estarem sob a mesma ameaça que tiveram no governo anterior, mas ela é uma frente nacional de defesa, e defesa não por conta só do ataque, mas defesa também no sentido, de que elas têm um papel mais preponderante e que continuem instituições fortes e a serviço do povo brasileiro. Ante esse Congresso bem misturado, bem, né, bem salseado, sui generis, a gente precisa de uma frente ampla que faça, né, o papel de defesa, tanto dentro das inscrições dos outros parlamentares que os atacam, que atacam as empresas, quanto no dia a dia da população. Então, evitando assim projetos que busquem atacar não só a instituição em si, mas as políticas que elas representam. Então, aí nós estamos falando do Pronaf, do Pronanf, do Minha Casa Minha Vida, do Bolsa Família. Nós estamos falando de várias políticas governamentais que elas são executadas através do ente bancário público. Qual é o objetivo explicitado dessa frente e quem está compondo ela? Essa frente está organizada, está orquestrada no sentido de assumir para si todos esses debates que envolvam essas instituições públicas. Vai construir, assim, uma política nacional de defesa dos bancos públicos. E aí vai combater o assédio que tem nos bancos, com os funcionários, vai defender as políticas de programas sociais, políticas de distribuição de renda, desenvolvimento econômico e social para o Brasil, a presença do multipartidarismo dentro dessa frente. Então, além do Partido dos Trabalhadores, né, diversos outros partidos, a exemplo do PSOL, o deputado Glauber Braga, ele também apoia essa frente, né, também é signatário, mas o interessante é que o PL, né, que é o Luiz Carlos Mota, do Partido Liberal aqui de São Paulo,
né, ele também, né, esteve no lançamento. Quando a gente consegue convencer os parlamentares de que um país em desenvolvimento como o Brasil, se for depender apenas do banco privado, diversas políticas e diversos tipos de investimentos jamais seriam feitos. Também entregamos a nossa agenda parlamentar, para que a gente possa, de uma certa forma, ter acesso aos gabinetes, né, deixar claro qual é a perspectiva dos trabalhadores do ramo financeiro para o Congresso, o que que eles almejam, qual o tipo de ação dentro do parlamento a gente busca fazer, e quais são as demandas que a categoria bancária pede para que nós, seus representantes, acompanhemos lá nas duas casas legislativas. Então, há diversos projetos de lei que buscam alterar a forma de funcionamento das agências bancárias, né? Trabalhar o sábado, domingo. Se duvidar, tem parlamentar que a gente trabalha 24 horas. Desenvolvimento do país, para que os bancos públicos emprestem dinheiro, refinanciamento de dívidas da população. Então, nós temos uma pauta não tanto corporativa e muito mais progressista, né? E pensando no bem-estar da população como um todo. Esse giro sindical vai fazer um intervalinho, mas a gente volta já com muito mais. O Giro Sindical está de volta e este programa conta aqui com a presença do Gustavo Machado Tabatinga Júnior, ele que é secretário da Contraf e está nos ajudando aqui a fazer um debate que foi impulsionado pela criação da frente parlamentar, pela entrega das demandas dos trabalhadores do setor financeiro, de suas demandas para o poder legislativo do país. Gustavo, o governo Lula ele prometeu mudanças na gestão das instituições financeiras. Uma delas é a suspensão das privatizações e usa e busca, tem a intenção de utilizar essas instituições para promover o desenvolvimento do país. Acho que vai muito ao encontro, conversa muito com o que você falou anteriormente aqui no primeiro bloco para a gente. Já tivemos mudanças importantes nas pessoas que dirigem a Caixa Econômica Federal e nas pessoas que dirigem o Banco do Brasil. Além dessas mudanças das pessoas, o que mais tem sido feito até aqui que dialoga com a promessa do governo de usar os bancos públicos e valorizar os bancos públicos? E como essas mudanças, se é que elas já saíram do papel, já estão sendo implementadas, e como essas mudanças dialogam com a proposta da agenda legislativa dos trabalhadores e também da frente parlamentar. Primeiro foi o aumento do desembolso de crédito dessas empresas públicas financeiras, né? O Banco do Brasil divulgou o seu lucro trimestral, um avanço do lucro trimestral. Se a gente analisar os números do Banco do Brasil, entre os destaques que a gente pode dar, o aumento, né, o aumento do crédito, principalmente na linha do Pronamp e Pronamp Pronaf, né, e o investimento na safra brasileira. Então, esse aumento de investimento em linhas de crédito públicas do Banco Público, né, ele é singular, ele tem um aumento bem expressivo comparado ao trimestre anterior ao primeiro trimestre do ano passado também. E a Caixa Econômica que aumentou, né, aumentou o atendimento tanto do Minha Casa Minha Vida, né, com a aprovação de mais projetos do que também no mesmo período do ano anterior, como também promoveu o atendimento das famílias que acessam o Bolsa Família. E eu gostaria de citar aqui o BNDES, né, que aumentou também o desembolso nesse trimestre, né. Isso representa já uma agenda, né, comparativa ao que a gente passou nos últimos 4 anos, de extremamente positiva. Então, assim, se quer trazer investimento estrangeiro ou investimento privado, ele necessita obrigatoriamente da viabilidade de um banco público para que as linhas de crédito que garantam os investimentos em infraestrutura, investimentos na safra brasileira e na pequena e microempresa, né, eles têm que ser feitos. E esse tipo de agenda
é que marca, de fato, uma mudança de entendimento no governo federal. Antes, os bancos públicos atuavam como concorrentes dos bancos privados, simplesmente pegavam e faziam operações de tesouraria, né, aproveitando-se das altas taxas de juros do Banco Central, compravam títulos do governo, deixavam o dinheiro rentabilizando e deixavam de investir na economia real. Então, quando entrou o governo Lula, isso mudou já de fato. Estamos esperando ainda, ansiosos, mudanças muito mais além do que as pessoas que estão à frente das instituições financeiras, e que eu saúdo, com muito entusiasmo a indicação de uma ex-sindicalista, que já participou, inclusive, da Contraf, a Rita Serrano, está na presidência da Caixa, muda totalmente o perfil do governo. E o Banco do Brasil, que pela primeira vez em mais de 200 anos, né, vem com uma mulher na sua presidência e que com certeza vai trazer uma nova forma de ver, e muito mais acolhedora do que foi no passado. Acredito que a partir desse ano, de fato, a população vai sentir muito mais do que a redução da gasolina, mas redução também da burocracia dos bancos para conseguir crédito. E eu espero que logo, logo venha o programa de refinanciamento das dívidas para que as famílias tenham, um respiro melhor, né, depois de 4 anos de sufoco. Quais foram os principais obstáculos que as instituições financeiras públicas, em especial as federais, sofreram por parte, primeiro, de Temer e, segundo, de Bolsonaro? Nós de bancos públicos, eu que sou funcionário egresso do Banco Brasil, vimos paulatinamente os bancos serem preparados para a privatização. E aí preparando, primeiro vendendo as suas subsidiárias, né? Então, o Banco do Brasil vendeu a sua operação de créditos, carteiras de crédito, que a gente dizer, vendeu o filé mignon bancário, vendeu o back office, que é a parte de administração, por exemplo, de cartões, administração de seguros, consórcios, saiu vendendo as empresas coligadas das holdings, tanto o Banco do Brasil quanto a Caixa. O BNB contratou uma empresa de seguradora privada para gerir sua venda de seguros, o Basa idem, o BNDES gastou alguns milhões de reais, porque o Bolsonaro disse que tinha uma caixa preta lá e gastaram dinheiro para fazer uma auditoria, fez a auditoria, o que aconteceu? Não tinha nada. Então, e foi muito atacada a imagem também, né? Foi dito que essas empresas tinham. Voltou ao debate lá do Collor, né? Dizendo que tinha Marajá, tinham cheio de direitos, e, e de fato foi muito ruim esse período, né? Uma coisa que eu gosto muito de lembrar é que os bancos públicos passaram a oferecer as mesmas taxas do privado. Olha, se for para um banco público trabalhar igual um privado, até eu defenderia a privatização. O banco público ele tem uma missão de ir onde a banca privada não tem coragem de, nem interesse de ir. É andar no meio do mato, lá na floresta amazônica, entendeu? É abrir agência dentro da favela em São Paulo. É isso é para isso que o banco público existe. Ele tem que ter a missão social. E essa missão social foi esquecida, principalmente no governo Bolsonaro, mas o governo Temer não pode ser esquecido. O governo Temer, quando liberou a terceirização, mandou os bancos públicos serem, o fiel escudeiro da terceirização. Mandaram assim: vocês vão deixar de contratar a partir de hoje e vão contratar terceirizados. Então, os bancos públicos tiveram uma perda de qualidade, houve um ressucateamento muito grande, eles deixaram de investir, fecharam agências de postos bancários, deixaram várias cidades, dos 5 mil municípios brasileiros, quase 2 mil não têm agência bancária, e fechou exatamente onde mais precisava, fechou no sertão do Nordeste, fechou no sertão do Norte, fechou a agência nas favelas, nas periferias, mas na Avenida Paulista está lá aberta, certo? Na Faria Lima está lá funcionando. Então, o Banco Público passou, migrou, né, para
uma forma de trabalho mais parecida com os bancos privados. E, além disso, como se não bastasse, houve perseguição, nomeações esdrúxulas, vai ser nomeado porque é esposa, é parente, é filho de, isso tudo aconteceu, e, por fim, o assédio moral e sexual, que parece discussão do século anterior, mas era deste século. A gente teve que discutir que as mulheres têm o direito à sua integridade, que elas não precisam ir para um ambiente de trabalho com medo da roupa que estavam usando, com medo de elas serem vítimas e causadoras do assédio, porque esse era o debate que se fazia dentro da Caixa Econômica, né? O presidente da Caixa dizia que não, não era isso que estava acontecendo, que era uma brincadeira, que as mulheres iam vestidas também de forma provocativa. Então, coisas que parecem inacreditáveis a gente ter que discutir numa empresa como a Caixa Econômica Federal aconteceram dentro do gabinete do presidente da Caixa. A gente viu todo tipo de assédio, principalmente o assédio moral, e esse é o modo de trabalho nos últimos 6 anos. Era a política de resultado pelo medo. Houve demissões nos bancos públicos, faziam processos administrativos, faziam assim, verdadeiras investigações, procurando vírgulas, algum ponto que pudesse ser questionado. Isso foi a política que foi feita nos últimos 6 anos, iniciada no governo Temer, potencializada no governo Bolsonaro, mas que a organização dos trabalhadores, principalmente nos nossos sindicatos filiados, a Contraf, conseguiram fazer a resiliência. Resistimos esse período, conseguimos organizar os trabalhadores e conseguimos, né, criar meios para que hoje, no governo Lula, a gente chegue de forma muito mais forte. Continue com a gente, o Giro Sindical volta já. Giro Sindical está de volta e este programa conta com a presença do secretário-geral da Contraf, o Gustavo Machado. Eu sei que você já falou aqui ao longo de várias respostas que você deu, de vários comentários que você fez sobre o papel dos bancos públicos, mas eu queria que a gente encerrasse essa nossa conversa um pouquinho mais sobre isso. Qual é o papel que agora, nesse momento novo que o Brasil espera colocar para trás, espera virar a página do bolsonarismo, da ultradireita para trás, e que virar a página dessa ultradireita também é virar a página de uma defesa, de uma privatização pela privatização, de que todo o setor privado é sempre melhor que o setor público. Nós temos muitos exemplos no nosso país, vivenciados por milhões e milhares de brasileiros nas localidades, de que isso não é verdade. Vide o exemplo de Mariana e Brumadinho em 2015 e 2019, com a Vale, empresa privatizada, e vide o apagão do Amapá, em que cidades inteiras ficaram sem energia elétrica por até 20 dias. O Banco do Brasil lucrou bilhões ano passado. Só agora em 3 meses, 8 bi. Parte desse dinheiro remetida para o governo federal. Petrobras lucrou alguns bilhões aí no governo Bolsonaro, né? Privatizaram uma parte da empresa. O dinheiro foi para o investidor estrangeiro, parte para o governo federal. Não podemos esquecer disso. Aí eu estou precisando fechar as contas do mês e eu tenho uma galinha que bota ovos de ouro. Em vez de eu vender os ovos de ouro, ou seja, usufruir do benefício que a empresa traz para o orçamento federal, eu vou vender a galinha. Aí eu deixo de ter ovo. É isso que se faz com a privatização. Se eu não tivesse nenhum banco público aqui nesse país, nós iríamos pagar a taxa de financiamento do imóvel, a taxa que a banca privada queria. Nós temos 5 bancos com 80% do mercado. 5 bancos. Mas tem 2 desses 5 que são públicos. E aí, com o Lula agora, o dono do banco, que é o povo brasileiro, tem um mandatário que diz assim: tem que emprestar
porque o povo não tem condição de pagar a taxa dos outros três, do Santander, do Bradesco e do Itaú. Ele tem que emprestar mais barato, porque é a missão que o governante está dando. E aí, baixa os juros, a população consegue comprar o imóvel financiado, e agora o governo federal vai mandar os bancos públicos reduzir a taxa para financiamento de veículo, porque está negociando com as fábricas que estão ociosas por conta do desgoverno passado e por conta de uma política de taxa de juros elevadíssima e errada do Banco Central. Aí o Banco do Brasil, a Caixa Econômica vão financiar carro com taxas mais baratas, para que a população pobre tenha acesso ao carro popular. Eu vou dar um exemplo de Banco Novo. Vou falar dos Correios. Minha esposa é de uma cidade do interior do Ceará chamada Massapê, tem 28 mil habitantes. Não tem como chegar uma carta lá no município se a empresa for privada, porque não compensa investimento. Aí o que que a pessoa faz para receber uma carta? Ela se desloca até os Correios para receber a carta. Nos anos 20, 30, 40, 50, funcionava desse jeito. Como a empresa pública foi montada, foi dinamizada para entregar o serviço público, o serviço público, né? Você recebe a sua correspondência em qualquer lugar do país, na sua casa. Esse eu dei o exemplo dos Correios porque o mundo voltou a reestatizar Correios. Aqui em São Paulo se reflete muito aos Estados Unidos, né? Gente, a maior empresa de Correios dos Estados Unidos é pública. É a UPS, ela é pública. Tem a privada. O privado tem todo o direito de explorar a atividade, acho que normal, né? E nos Estados Unidos, pasmem, o sistema de financiamento agrícola é um banco público, inclusive é o maior do mundo. Mas aqui no Brasil, não. É um gigante, é um elefante branco. O privado não está lá no Mato Grosso. O privado não está lá na Floresta Amazônica. O privado só está aqui em São Paulo, esperando o cliente vir e aplicar dinheiro. Então, é necessário que a gente tenha o entendimento que esse ataque a favor das privatizações é bancado, é financiado exatamente pelas empresas que querem comprar. Então, a gente não pode cair nesse falso discurso. Não podemos. O governo aqui quer privatizar a água. Sim, Quer privatizar a água para que poucos possam ter acesso à qualidade da água e outros que não possam arcar com esses custos, né, fiquem com um racionamento de água. Vem dizer que eu, né, cearense, que tomo o meu banhozinho de 5 minutos no máximo e que fecho todas as torneiras porque eu fui criado dessa forma, eu tenho que economizar água. Mas o morador do Morumbi, que tem que encher sua piscina e regar sua grama, não. Eu tenho que economizar energia, mas o cara que tem que ter energia para iluminar a palmeira na entrada da casa dele, não. São essas as loucuras que se colocam na cabeça da população quando se fala da privatização. E aí o cara que é pobre vai pedir um financiamento, só vai conseguir lá na Caixa Econômica, o financiamento para comprar um imóvel. A da taxa que é mais barata. Precisa de uma conta com tarifas mais baratas no Banco do Brasil, né? Precisa receber carta pelo correio. Aí diz, não, eu sou a favor da privatização. Por quê, meu amigo? Por quê, companheiro? As pessoas esquecem, às vezes, que o serviço é público. A prestação dele deve ter uma opção pública. E o acesso ao crédito barato e direcionado a que a pessoa possa. E nós estamos falando aqui, eu sou uma costureira e preciso comprar uma máquina de costura. Eu vou lá no banco privado, ele vai me cobrar 12% de juros ao mês. Não aguenta, ela quebra. Se uma empresa automobilística não consegue, tem que dar férias coletivas para os seus trabalhadores, porque a taxa está muito alta. Por que que o pequeno não vai sofrer também? Que ele vai tirar os 12% de juros para sobreviver, vai tirar, vai deixar de comer carne,
vai deixar de dar qualidade e lazer para sua família, para poder pagar juros de banco. Por isso que tem que ter empresa nesse país, né, que direcione, que tenha uma opção para a população, uma opção barata, uma opção pública, uma Hum. opção com serviço digno. Por isso que a gente defende esse papel dos bancos públicos, por isso que, mais uma vez, a gente buscou o parlamento brasileiro em vários tipos de partidos, em vários parlamentares com diferentes tipos de atuação para forçar essa Frente Nacional de Defesa dos Bancos Públicos e apresentar a agenda da Contraf, uma agenda em prol de toda a população brasileira, que a gente acha que a gente deve crescer junto. Então, eu quero te agradecer de novo. Muito sucesso aí nessa nova jornada, por que os bancos públicos consigam, de fato, cumprir a sua função social e seus trabalhadores bem remunerados, livres de assédio e num ambiente de trabalho decente. Muito obrigada. Obrigado e até breve. Tchau, tchau. Tchau.